Nessa semana, o Javier Milei, o presidente da Argentina, com certeza ajoelhou, rezou e agradeceu a Deus. Foi, tipo, um dos melhores momentos da vida dele. Deve estar empatado com a vitória da Argentina na Copa do Mundo. E do que eu tô falando exatamente? Eu tô falando dessa notícia aqui. Bessent disse que Estados Unidos negocia um crédito de 20 bilhões com a Argentina. E por que realmente essa notícia fez o Milei estourar fogos? Pra te explicar isso, eu preciso passar um pouquinho pelo contexto que o Milei tomou posse na Argentina. Ele assumiu o poder da Argentina em dezembro de 2023 e o que ele encontrou foi uma Argentina realmente quebrada, cara. Pra você ter uma noção, a inflação acumulada na época que ele assumiu tava em 211%. Isso significa que o que você comprava com 100 pesos no começo do ano, no final do ano já tava custando 311 pesos. Fora isso, o cenário que ele encontrou foi o seguinte: os cofres do Banco Central da Argentina estavam zerados praticamente e a Argentina estava completamente endividada, principalmente com o exterior. Ou seja, a Argentina realmente estava no fundo do poço. E quando o Milei assumiu, ele disse que ele ia organizar o país de uma forma bem específica. A primeira coisa que ele ia fazer ia ser cortar gastos do governo, tanto com funcionários públicos como de subsídios para a população em geral. Ele também prometeu baixar a inflação por meio da política fiscal e também vendendo estatais. E o resultado que a gente pode ver logo de cara que o Milei trouxe para a Argentina está nesse gráfico aqui. Quando ele assumiu em dezembro de 2023, a política fiscal demonstrava um déficit de 2 bilhões de pesos. Já em janeiro de 2024, teve um superávit primário de quase 2 bilhões de pesos. E esse superávit primário se manteve continuamente. E isso se deu porque ele implementou as políticas que ele disse que ia implementar, pô. Olha essa notícia aqui. O governo de Milei diz ter cortado mais de 50 mil cargos públicos. Isso é uma notícia agora de 2025, mas tem outras também. O governo da Argentina cancela benefícios sociais de mais de 27 mil pessoas. Aí você pode pensar, pô, mas cancelando benefício social, isso significa que, cara, ele tá ferrando com a vida do trabalhador, com a vida do pobre. E na verdade é muito mais profundo do que isso. Eu vou te explicar o que aconteceu na Argentina. Nos governos anteriores, o que acontecia era o seguinte: a inflação já estava descontrolada. A Argentina já tinha dado calote várias vezes na dívida externa e o peso argentino não parava de se desvalorizar. Só que como os outros governos eram populistas, o que significa isso? Significa que eles tomavam medidas que favoreciam a população ficava feliz com o que eles faziam. Ou seja, eles não tomavam aquelas decisões que realmente precisavam ser tomadas para melhorar a economia do país, porque essas decisões eram impopulares, as pessoas iam ficar tristes no curto prazo. E na prática acontecia o seguinte: com uma inflação alta, o preço de tudo aumentava muito rápido. Então, por exemplo, os custos de luz e água da população cresciam. Só que ao invés de resolver o problema estrutural da Argentina, o que os governantes anteriores faziam? Eles pegavam e falavam: bom, agora a gente dá um subsídio de auxílio água, auxílio luz. E as pessoas mais pobres acabavam vendo que os preços não estavam mudando, porque por mais que os preços subiam, eles recebiam auxílio. Então, para eles, continuava no 0 a 0. Muito parecido com o que está acontecendo aqui no Brasil, inclusive, tá? Só que a longo prazo isso não se sustenta e acabou resultando no que a gente falou aqui no começo do vídeo: uma inflação de 211%, sem dinheiro nos cofres públicos e uma dívida externa absurda da Argentina. E o motivo de por que nenhum presidente quis consertar tá nesse gráfico aqui. O nível de pobreza na Argentina cresceu para 52,9% logo depois que o Milei assumiu. Por quê? Porque ele cortou cargos públicos, ou seja, ele tirou o salário de muitas pessoas que estavam penduradas na máquina pública e ele deixou de dar os auxílios sociais para as pessoas. Então agora as pessoas estão mais pobres. Só que você vê que logo depois, no segundo semestre de 2024, já voltou nos níveis, inclusive, mais baixos do que quando ele assumiu. Então, resumindo, na prática, as medidas do Milei fizeram com que a Argentina tivesse um pouco de fôlego. A economia argentina teve fôlego. Só que foi a custa de 6 meses muito difíceis para a população argentina. Mas não é só isso. Na verdade, o maior problema da Argentina não é esse, porque essas políticas foram implementadas e, teoricamente, elas estão indo muito bem. Só que essas políticas, essa economia do Milei só se sustenta em um cenário específico. Se o Banco Central da Argentina tiver dólares o suficiente para manter a paridade do peso argentino com o dólar americano. E a realidade da Argentina é que até pouco tempo atrás eles não tinham. No final de 2023, o próprio Banco Central da Argentina divulgou que eles tinham 23 bilhões de dólares em reservas internacionais. E pode parecer muito dinheiro, mas eu vou te mostrar agora que não é. Para você ter uma noção, o tamanho absoluto da economia da Argentina em comparação com o Brasil é de que a Argentina é mais ou menos umas 3,5 vezes menor. Ou seja, o Brasil é 3,5 vezes maior. Só que em 2023, o Bacen aqui do Brasil divulgou que eles tinham 355 bilhões em reservas internacionais. Isso é quase 20 vezes mais do que o Banco Central da Argentina tinha em 2023. Então você vê que a proporção não tá igual. A Argentina realmente tá com pouco dinheiro nos cofres públicos. E esse é um problema que o Milei não tem tanto poder para influenciar a curto prazo. Na verdade, depende de 4 fatores para a gente encher os cofres públicos de um país. O primeiro deles é por meio da exportação de produtos. Então, quando o país exporta muitos produtos, os outros países compram esses produtos, mas eles utilizam o dólar para comprar. Quando a exportadora recebe dólar, ela não vai
usar o dólar no mercado interno, né? Então, uma exportadora da Argentina não vai comprar as coisas em dólar no mercado, vai pagar os salários dos funcionários em dólar. Eles precisam trocar esses dólares por pesos. E essa é uma das formas de encher o cofre do Banco Central argentino de dólar. Outra forma seria por meio do que chamam de investimento estrangeiro direto, ou IED. O IED é quando uma empresa de outro país, ela vem aqui e fala, bom, eu vou construir uma fábrica no seu país. Construir essa fábrica, ela precisa pegar os dólares que tem no caixa, trocar por pesos argentinos, para usar os pesos argentinos para pagar pedreiros, para pagar mão de obra, para pagar construtoras, tudo nacionalmente. A terceira forma é por meio da venda de ativos do governo. Basicamente, o governo ele tem empresas que geram dinheiro para ele, são as chamadas empresas estatais. Se o governo decidir vender essas empresas, ele consegue vender essas empresas no mercado internacional e isso faz com que entre dólares nos cofres do governo. E o último método é por meio de empréstimos. Então você vai lá, pega dinheiro emprestado de outro banco central, por exemplo, o Banco Central da Argentina pega do Brasil ou pega do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Só tem essas 4 formas. E vamos analisar aqui então o que a Argentina realmente consegue fazer. As exportações realmente dão resultados mais a longo prazo, então a gente já corta isso. O investimento estrangeiro direto só acontece se as pessoas, né, os investidores estrangeiros tiverem confiança no país, o que não acontece no caso da Argentina, então a gente já corta esse também. A Argentina poderia sim vender as estatais, então esse é um ponto que a Argentina poderia focar, e também poderia pegar empréstimos do FMI. Só que no caso esse último já foi feito, olha essa notícia aqui. A Argentina recebeu uma parcela de 20 bilhões esses últimos tempos para cobrir as dívidas internacionais, mas mesmo assim não foi o suficiente, então esse último a gente meio que corta também, porque não tem mais como fazer. Ou seja, no curto prazo, para sobreviver esse momento de economia em baixa e realmente um cenário complicado, a Argentina tem uma opção, privatizar. E agora a gente vai ver como o Milei realmente está numa encruzilhada, porque a gente entra num outro problema. Para vender uma empresa estatal não depende só da aprovação dele, na verdade todo o trâmite precisa passar pelo Congresso. E o Milei pela primeira vez na Argentina se tornou um presidente quase que apartidário. O partido dele chamado La Liberdade Avança, ou LLA, é um partido com pouquíssimo apoio político, portanto ele não tem muitos deputados e senadores no Congresso. Isso fez com que várias medidas do Milei não fossem aprovadas no Congresso. Elas dependiam de apoio de outros parlamentares, de outros partidos, e nem sempre isso foi conseguido. A gente pode ver isso por essa notícia aqui, que o Milei só conseguiu fazer a primeira privatização dele mais de 2 anos depois de assumir o cargo. Tudo então já parecia sem saída, e agora o que acontece? A gente chega num outro problema. Puta que pariu, mano. O Milei tá fudido. No meio de tudo isso ainda teve as eleições legislativas na Argentina. E os resultados não agradaram muito. O Milei perdeu na principal província do país, que é a de Buenos Aires. Isso indicou para os investidores estrangeiros de que a popularidade do governo estava caindo. A verdade é que isso aconteceu por 2 grandes motivos. Primeiro que historicamente a província de Buenos Aires já é uma província que tem um apoio mais ao lado peronista, que é como se fosse o governo da esquerda deles de lá. Inclusive na eleição que o Milei venceu, em 2023, o candidato da oposição, Sérgio Massa, teve a maior parte dos votos nessa província. Então, naturalmente, ele já não tem tanto apoio ali. Só que teve mais um problema. Semanas antes da eleição, explodiu um escândalo de corrupção da irmã do Milei. Nas investigações dizia que a Karina Milei, né, a irmã dele, tinha meio que desviado ali uma porcentagemzinha do dinheiro que ia ser destinado para o sistema de saúde do país. Isso abaixou a confiança dos eleitores do Milei, porque ele meio que prometeu que não ia mais ter corrupção, e aí logo a irmã dele tá envolvida com um esquema de corrupção, fica meio contraditório, né? Então isso foi um fator decisivo também na derrota que o Milei teve na província. As ações caíram cerca de 13% logo depois disso. Isso acontece por quê? Porque os investidores eles não sabem o que vai acontecer com o país. Porque se o cara acabou de perder na principal província e teve esse escândalo de corrupção, ele tá perdendo apoio, tá perdendo popularidade, quem vai dizer que depois do final do mandato dele, o outro cara totalmente opositor vai assumir e aí ele vai trocar todas as políticas que o Milei fez e voltar ao que a Argentina tava antes? Não dá pra saber, então as pessoas perderam confiança e tiraram o dinheiro do país. Então o que já tava ruim, cara, parecia que assim, não dava pra piorar, piorou. E aí veio a luz no fim do túnel que, cara, o Milei celebrou. Ele utilizou o contato que ele tinha com o presidente dos Estados Unidos e o apoio que ele poderia dar ao presidente dos Estados Unidos pra conseguir uma reunião com ele. E aí a gente volta na notícia do começo do vídeo. Bessent disse que os Estados Unidos negociam um crédito de 20 bilhões. O Bessent é o secretário do Tesouro americano, ele tá literalmente disposto a emprestar dinheiro para a Argentina conseguir se recuperar nesse momento. Então essa ajuda dos Estados Unidos significa muito para a Argentina e muito para os investidores estrangeiros. No caso do governo, isso mira em cheio e acaba com o ponto mais fraco que eles tinham, que era a falta de dinheiro nos cofres públicos. E para os investidores estrangeiros é como se tivesse um guardião da Argentina agora. Os Estados Unidos, com uma potência mundial que é, declarou apoio financeiro à Argentina. Isso significa que com o Milei continuando as políticas dele e agora tendo apoio dos Estados Unidos, provavelmente a Argentina vai conseguir se recuperar. Então os investidores conseguem enxergar um potencial
carro na Argentina, de um mercado que tá mal agora, mas que vai se desenvolver muito nos próximos anos. E os Estados Unidos não estão fazendo isso porque eles são bonzinhos, na verdade tem um motivo bem simples por trás, mas que talvez nem todo mundo esteja enxergando. Esse aqui é o mapa dos governos da América do Sul. Em vermelho são os governos de direita, em azul são os governos de esquerda. Você pode ver que a maior parte da América do Sul está tomada por governos de esquerda. São governos de oposição ao Trump. E nesse cenário mundial em que a China está se desenvolvendo muito, está captando o máximo de aliados que ela pode, os Estados Unidos não podem ficar para trás. Eles precisam também manter o máximo de aliados juntos deles e de preferência aliados que estejam bem. Não adianta pegar uma Argentina na crise e falar, pô, vamos me ajudar aqui a exportar, a produzir e tal. Não vai funcionar. Então, quanto mais aliados fortes os Estados Unidos tiver, melhor. E esse é o motivo de por que o Milei tá comemorando pra caramba. Valeu!